Você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais, eu quero desejar um ótimo dia, desejar também que a sua fé seja firme, seja crescente, seja madura, que venha dar muitos frutos e que essa reflexão possa acrescentar tudo isso em sua vida. Ainda estamos com o tema sobre Deus, tema desafiador, conhecê-lo como Pai, como Senhor, como Criador, como Salvador, como Deus que caminha conosco, Deus que se envolve em nosso dia a dia, e conhecê-lo muito mais de perto é realmente extraordinário, desafiador e apaixonante. Espero que a reflexão de hoje possa acrescentar tudo isso na sua vida, na sua fé e no seu dia a dia. Nossa reflexão hoje está em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões eram muito pouco frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitada em um lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vai e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. O texto do capítulo 3 de 1 Samuel, ele inicia dizendo que as mensagens naquele período eram muito raras e as visões não eram comuns. Esse foi um período de escuridão espiritual, pois Deus deixou de revelar sua vontade por meio de profetas e sacerdotes. No entanto, essa escuridão chegou ao fim quando Deus se comunicou com Samuel. Nós vamos, durante todo o capítulo 3, você pode estar lendo todo o capítulo 3 até o capítulo 4, no versículo 1, quando diz: E as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Tem um novo tempo chegando, tem uma voz que precisa ser ouvida e transmitida, ouvida por Samuel e transmitida por Samuel, que Deus volta a falar ao seu povo. Tem uma palavra de sentença, de juízo. Nós vamos encontrar essa palavra de juízo do versículo 11 até o versículo 14, e eu vou já trazer à tona essa palavra, porque é uma palavra que vai fazer uma divisão de águas no antes e no depois da vida de Samuel, e também na vida e na família do sacerdote Eli. Também quero chamar a atenção quando o texto do capítulo 3, no versículo, diz que certa noite Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. Nós temos aqui que Eli estava quase cego, tanto fisicamente como espiritualmente, já que a palavra de juízo que Deus falou para Samuel era exatamente contra a família de Eli, o sacerdote, seus filhos que estavam abusando espiritualmente
não somente da comunidade de fé, mas também do direito à sucessão sacerdotal. Deus vai trazer uma palavra de juízo e no decorrer de todas essas idas e vindas de Samuel até Eli, voltando para se deitar, quando o próprio Eli identifica que Deus está desejando falar. E é muito interessante porque, apesar de que estava cego, ainda restava ao sacerdote Eli um pouco de discernimento espiritual. Quando Samuel, nas idas e vindas, que ele ouviu uma voz chamá-lo, ele ainda não conhecia o Senhor, ele não tinha tido uma experiência pessoal com o Senhor, mas ele ouviu uma voz chamá-lo e ele identificava que seria Eli. E quando ele ia para Eli, Eli mandava dizer: Não, eu não te chamei, volte e se deite. Mas o próprio Eli percebeu que Deus estava desejando falar com Samuel, porque tinha certamente uma palavra, um recado, alguma comunicação, ao que Eli orientou Samuel a falar com Deus. No versículo 8, Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino, e no versículo 9 ele lhe orienta: vai e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Eu diria que ouvir a voz de Deus é a dinâmica mais difícil, mais desafiadora que nós temos na nossa caminhada espiritual. Qual é o grande desafio? É porque Deus não fala? Não, não é. Deus continua falando. É porque nós estamos tão atarefados e tão dispersos, tantas vezes em nossa mente, com uma agenda tão carregada, que nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Olha que mesmo com todos os problemas, ele identificou: Deus está falando, e orientou o menino a agir e a convidar a Deus para falar. E hoje o desafio da nossa reflexão é ouvir a voz de Deus. Assim como Samuel passou da ignorância de não discernir para o conhecimento de poder dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós também precisamos sair da nossa ignorância e podermos abrir o nosso coração e pedir: Senhor, fala comigo. Senhor, fala com a igreja. Senhor, fala com o teu povo. Senhor, volta a falar. Fala conosco. Nós queremos te ouvir, nós precisamos te ouvir. Nós desejamos mais que tudo te ouvir. E Deus então traz uma palavra de juízo. Versículo 11. Ele diz assim: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Versículo 18, então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Temos aqui já o final da nossa reflexão. Como eu já falei, o objetivo dessa reflexão de hoje é podermos ouvir a voz de Deus, buscarmos essa voz para ouvi-la e também para obedecê-la. Samuel é o escolhido de Deus para um novo tempo, para um novo ministério, para um novo formato em que Deus se comunicará com o seu povo, e eu desejo que seja inspirador na maturidade da nossa fé e nos frutos que precisamos dar para a glória de Deus. Um grande abraço, Deus nos abençoe e que o Senhor fale conosco sempre. Amém.